seguinte: pro fim de semana, vamos supor que o Atlético contrata treinador amanhã, quinta ou sexta-feira. É Lucas Gonçalves pro fim de semana, Marques? Isso é uma boa pergunta, né? Porque assim, o cara vai chegar, vai conhecer o elenco. Ainda mais se for um gringo, né? Uhum. Se não for gringo, mas tudo indica que vai ser um gringo. Tudo indica que sim. Aliás, os portuga estão na moda, né? Estão na moda. Mas eu acho que tem que estar nas mãos do... Mesmo porque ele vai iniciar o trabalho da semana, né? O Lucas Gonçalves. O Lucas Gonçalves é um negócio bacana, né? Ele tem a confiança dos atletas, tem um respeito muito grande e fez o simples, né? Botou cada um no seu devido lugar. Quando no futebol você coloca os atletas onde eles performam da melhor forma, o negócio fica mais fácil, né? Ele botou o Scarpa da esquerda para dentro, ele arrumou um lugarzinho ali pro Hulk não ficar só de costa lá na frente, né? Que o Hulk já reclamava disso, né? Veio para trás para pegar a bola de frente, para partir para cima, né? Então o Lucas, ele nessas emergências, ele sempre vai muito bem porque ele faz o simples, cara. Ele põe cada um no seu devido lugar. E eu acho que é um nome aí para dar sequência no trabalho, principalmente nessa semana. Hoje é terça-feira, quarta-feira daqui a pouco, o jogo vai se aproximando. Aí, independentemente da chegada ou não do treinador, vai ficar apertado para ele dar os seus pitacos também, né? Pro fim de semana é Lucas Gonçalves, Edu Panzi? Depende. Se o Atlético se representa amanhã e apresenta o nome do novo treinador, aí a gente tem que ver quando ele chega, né? Amanhã, quarta-feira, se chega na quinta, eu acredito que ele trabalhe no domingo. Se chega na sexta, há uma chance do novo treinador trabalhar também no domingo. Aí se no final de semana o Atlético não tiver definido ainda o nome do novo treinador, aí é o Lucas, cara. Não tem muito o que inventar. Ele é que vai trabalhar quarta, provavelmente quinta. Se o cara não for anunciado sexta-feira, e aí já trabalhou todo o ciclo, né? Do clássico, da semifinal. Aí deixa o Lucas comandar a turma, deixa ele treinar o time que ele pensa ser o melhor pro jogo. Ele estudou um Atlético para encarar o Itabirito em Nova Lima. Pode ser que haja algum tipo de mudança para encarar o América na Arena MRV. A gente viu em Nova Lima o Vitor Hugo na zaga. Eu não aposto na permanência do Vitor Hugo. Pode ser que retorne o Alonso. Acho que foi muito mais pela característica do jogo. Essa é uma boa, hein? Boa discussão. Eu acho que pela entrevista dele, né, a gente falava isso antes do jogo, lembra? Sim. Da possibilidade de ter o Vitor Hugo na zaga por conta da característica do jogo em Nova Lima. Muita bola aérea, muito cruzamento. E na coletiva, depois do jogo, o Lucas, perguntado a respeito do Vitor Hugo, ele cita isso. Olha, era um jogo que pedia a presença do Vitor Hugo, muita bola aérea, a dimensão que é a mesma, mas que te traz uma impressão de ser menor. Então eu acho que pode acontecer do Alonso retornar para o jogo da semifinal contra o América. Do meio para frente, Cirilo, eu acho que o time está encaixadinho. Pelo menos entre esse jogo do Itabirito pro do América, não deve ter grandes mexidas. O Dudu foi muito mal em Nova Lima, o Coelho entrou muito bem, mas acho que pode esticar um pouco mais o Dudu para esse final de semana contra o América, dar mais uma sequência para o Dudu na esquerda. Não vejo muita novidade, a não ser, a minha dúvida seria essa, na zaga de retorno do Alonso ou permanência do Vitor Hugo e nada muito diferente disso, Cirilo. Ô Fabrício, para fechar esse tema de treinador, para um elenco, assim, tá chegando um duelo semifinal de campeonato estadual, de novo, né? Não é a prioridade da temporada de ninguém, mas é um clássico contra o América, é um duelo que pode colocar na decisão, observando a possibilidade de um outro clássico. Numa hora dessa todo mundo quer jogar. Pro elenco, você acredita que pro fim de semana é melhor deixar o trabalho que está sendo feito nos últimos dias? Evidentemente, estará sendo feito nos próximos dias, né? Tô fazendo um comparativo já pensando no fim de semana. Porque é muito difícil, se não foi anunciado ainda, que o técnico trabalhe amanhã ou depois de amanhã. É melhor deixar o cara que já tá conhecendo o elenco, que já tá trabalhando com os caras, ou chegando um treinador até sábado, é o cara mesmo que tem que trabalhar no fim de semana? Não, eu acho melhor manter, Cirilo. Eu acho, esses treinadores estrangeiros, eles têm essa mentalidade, né? Eles gostam de mapear todo o clube, de ver os jogadores, e é o ideal, né, Cirilo? Eu acho que você é estrangeiro, você tem que chegar, o Brasil já tem a sua cultura própria de futebol. Cada estado tem a sua cultura. O time também tem a sua cultura. Os dois times aqui em Belo Horizonte, os três, vamos dizer, os três grandes,
cada um tem a sua cultura. Eu acho legal ele vir conhecer, conversar com as lideranças do time, entendeu? Para ter esse diálogo, enfim, e colocando aos poucos aí o que ele pensa de treinamento, de jogo, para não impactar muita coisa, né? Porque já é um impacto treinador novo, metodologia, enfim. Então acho que tem que ir devagar. Ele até pode sentar no banco, mas as ideias serão do Lucas Gonçalves, com certeza, né? Não tem para onde correr nessa hora, né? O Lucas que está à frente da equipe, o Lucas... E aí outra coisa, o cara novo chega, ele pega um recorte do que foi o Atlético nos últimos jogos. É o time que vai jogar, é o do último final de semana contra o Itabirito. É o time que mais deu uma resposta. É claro, a gente sempre traz a ressalva aqui, né, Panzi? É o Itabirito, ok, entendeu? Mas o Atlético teve dificuldade ali contra Betim, contra todo mundo. Democrata, em casa também, né? Então, esse último recorte, eu tenho certeza que é o que vai dar sequência aí para a semifinal do Campeonato Mineiro. Aproveito para seguir contigo, Marques. O Edu propôs algumas aqui, sobre a história do time ideal para o fim de semana. O que chamou a atenção do fim de semana, além dos posicionamentos aí que você destacou? O Natanael jogou na direita, falava-se muito do Preciado fisicamente abaixo ainda, então talvez tenha sido um movimento para recuperá-lo, dar um descanso para ele. O Vitor Hugo foi presença na zaga, e acho que já havia uma reclamação por parte de imprensa e torcida de que o Alonso está mal nessa temporada, jogou o Vitor Hugo. Mas o Edu falou, talvez não seja simplesmente porque um tá bem, o outro tá mal, talvez seja estilo de jogo. E mais adiante, o que chamou a atenção do time foi justamente esse posicionamento aí do Gustavo Scarpa, que não vinha nem sendo titular com o Sampaoli. O que seria ideal para o fim de semana pensando em montagem de time? Algo parecido com o que foi feito contra o Itabirito ou pensando no América muda um cadinho? Se a gente for detalhar esquema tático, eu acho que não vai sair muito disso, Cirilo. Eu acho que essa linha de 4 foram os 2 volantes, né, os 2 meias. Eu acho que o Scarpa ele vai muito bem naquele lugar onde ele foi colocado nesse jogo contra o Itabirito, da esquerda pro meio. É claro que quando ele tá lá na direita, ele tem uma jogada muito forte, importante. Há quem não goste dele na esquerda, né? Porque quando o Filipão colocou ele na esquerda, um monte de gente reclamou, né? Mas botou de ala, né? Não, mas quando ele jogava como meia também, pelo corredor central, o Filipão tá doido, ele rendeu da direita pra esquerda. Cara, eu sinceramente, eu acho que o Scarpa encaixa da direita, na esquerda, ele foi muito bem nesse jogo. Não, eu acho que o Scarpa tem que ter liberdade pra jogar. Um cara desse tem que ter liberdade, não ficar preso numa faixa de... Também acho. É mesmo porque tem a qualidade pra pifar o atacante na cara do gol, né? Assim, talvez é quem mais tem no ataque. E ele, por dentro, ele tem maior possibilidade pra esse tipo de jogada, né? Eu acho que o Scarpa vai muito bem ali. Embora, assim, quando ele tá do lado direito, ele tem uma jogada muito forte, né? Mas fica muito refém só desse joguinho, entendeu, Panzi? De trazer a bola pro seu pé esquerdo e fazer aquele cruzamento fechado e ser secretário de lateral, como o nosso amigo que fez a mesa redonda ontem. Quem que fez isso? Quem? O Romano? Romano, desculpa, Romano. Tanto nome, cara. O Romano trouxe, cara, assim, ele é secretário também de... Eu acho que o Scarpa, cara, o jogo contra o Itabirito, independentemente do lado que tiver o Scarpa, acho que ele rende dos dois lados. Mas o que faz o Scarpa render mais é ter alguém com ele do lado do campo. Um ponta, como ele teve o Dudu, como em determinado momento ele teve o Coelho na partida contra o Itabirito. Porque se ele joga do lado direito, por exemplo, o Lucas colocou o Dudu como um ponta pela esquerda, junto do Scarpa, mais a subida do Lodge. Então o Scarpa tinha 2 caras com ele do lado esquerdo que davam a ele a liberdade de cair pelo centro, às vezes até circular pelo lado direito. Lá na direita, não tinha um ponta. Tinha o Vitor Hugo, que era o Scarpa da direita, mas com uma característica diferente, e o Natanael. Então faltava alguém ali para, se o Scarpa tivesse do Vitor Hugo e o Vitor Hugo na do Scarpa, ia faltar alguém ali com o Scarpa. Então eu acho que o fato de ter mais gente para jogar, para dialogar com o Scarpa, potencializou o futebol do Scarpa. Então nesse ponto eu também acho que o Lucas pensou muito bem em manter o Dudu como ponta e trazer o Scarpa pro lado esquerdo.
Tô curioso pra saber qual vai ser o time no fim de semana. Por enquanto é Lucas Gonçalves, né, Abílio? Por enquanto é Lucas Gonçalves no comando, viu, Cirilo? Há uma confiança muito grande, inclusive, né, no trabalho do Lucas por parte da diretoria do Atlético, tanto que faz parte há muito tempo dessa comissão fixa. Já não é novidade, né, para a torcida do Galo, já que as trocas dos treinadores principais têm sido bastante recorrentes e o Lucas assume para apagar esses incêndios. 7h44. A gente dá uma pausa nessa discussão, essa situação de treinador, viu, Cirilo, para destacar matéria que o Alexander Henrique trouxe ao nosso itatiaesporte.com.br nesta terça-feira. O Atlético tem um excelente retrospecto de 10 vezes avançando contra uma, perdendo no mata-mata para o América nos últimos anos de campeonato estadual. O sinal eletrônico marcando 7h45. Desde 2004, né, o estadual vive esse momento de ter uma fase classificatória e depois o mata-mata. E aí, a partir do ano de 2010, Atlético e América começaram a se enfrentar nesses embates de mata-mata. Nas quartas daquele ano, 3-3 e 2-2, o Galo avançando com vantagem. Em 2011, o Atlético venceu por 3-1, depois depois uma outra vitória, né, por 2-1 para chegar à decisão. Naquele ano foi na semi. Em 2012, eles finalmente se enfrentam na decisão. 1-1 e depois 3-0 para o Galo na volta. Em 2014, 4-1 e depois 1-1, vitória e empate para o Atlético chegar à final. E aí chegamos a 2016, né? A última vez que o Coelho conquistou o título estadual foi justamente contra o Atlético, naquela decisão, vitória do América por 2-1 na ida e 1-1 na volta. De lá para cá, semifinais de 2018 e 2020, decisão de 2021, final em 2023, semis de 2024 e a decisão do ano passado, né, com 4-0 na ida e a derrota por 1-0 na partida de volta. O Atlético com, repito, 10 vezes com situações positivas, né, com o avanço ou com o título do campeonato estadual, e apenas uma vez não conseguiu vencer contra o América. E outro ponto, viu, Cirilo, que eu tava reparando aqui nessas trocas, tenho estudado essas trocas de treinadores do Atlético, a gente destaca que estamos chegando de terça para quarta, né, já estamos na noite de terça. Vamos chegar ao 6º dia sem treinador no Atlético. Essa é uma troca, um período bem considerável com relação às últimas mudanças de treinador que o Atlético fez em meio às temporadas. Tem algumas mudanças que acontecem em fim de temporada e dão um pouco mais de tempo, né, para o Atlético pensar nos últimos anos, como aconteceu, por exemplo, do Milito para o Cuca. Mas, nos últimos anos, o máximo, durante a temporada que o Atlético esperou para contratar um outro treinador, foi 5 dias, especialmente nessa gestão da SAF. Mas já vamos virar o 6º dia aí e o discurso segue sendo de não adotar pressa para definir o novo nome. Então é isso aí, pessoal. Já que você chegou até aqui no vídeo, não se esqueçam de dar aquela moral, né? Se inscrevam aqui no nosso canal, deixando um like, a opinião de vocês aqui nos comentários, galera. Vai nos ajudar bastante, né? Pra gente tá trazendo esses cortes aí do nosso Galo todos os dias aqui pra vocês, pessoal. Rapaziada, então é isso, né? A gente vai ficando por aqui. Um forte abraço a todos. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo, galera. Fui!